E aí, gente, vamos fazer um resumo das aulas que foram dadas até hoje para ajudar vocês na hora da aplicação do teste, para vocês se darem bem, tá? Da avaliação. Então, vem comigo, vamos lá. Perder uns 15 a 16 minutinhos, vem comigo. Então, é o seguinte, aqui eu tenho um esquema de uma célula, na qual eu tenho aqui o núcleo da célula, tá? O núcleo da célula, onde está guardado o material genético, o DNA. Quando eu quero utilizar a informação, eu tiro uma cópia chamada RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro sai do núcleo, onde a partir daí vai ser sintetizada uma proteína. As proteínas vão ter diferentes funções, tá? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o que são anticorpos? São proteínas de defesa do organismo. O que a gente está escutando muito aí por conta da vacinação, né, que estimula a produção de anticorpos? Hemoglobina é uma proteína que dá cor vermelha ao nosso sangue, que é uma proteína que está no glóbulo vermelho. Essa proteína chamada hemoglobina tem a função de transportar oxigênio e gás carbônico pelo nosso sangue. Beleza. Aqui eu tenho a molécula de DNA, e nós já estudamos isso, né? Ela é formada por 4 nucleotídeos, adenina, timina, guanina e citosina. E a outra fita, a gente vai fazer aquele macete, né? Quando for C, é G. Aí a gente lembra daquela cantora, Gal Costa. Quando for T, a gente vai colocar A. Aí lembra do cantor, Agnaldo Timóteo. A gente usa esse macete, essa brincadeira, para a gente não errar. Então vamos construir a segunda fita? Então bora, ó. G com C, A com T, G com C, A com T, tá vendo? Se aqui é T, aqui vai ser A. Se aqui é G, aqui vai ser C. Se for C, aqui vai ser G. Se for G, vai ser C. Se for T, vai ser A. Se for A, vai ter T. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Isso é para fazer segunda fita de DNA. E está aqui pronto. Quando eu quero o RNA mensageiro, que é uma cópia do DNA, aí eu vou a partir da primeira fita. Eu esqueço o macete. Aí o que eu faço? Ó, ATG. Aí eu coloco AUG. CGT. CGU. AGT. AGU. Copia a fita, troca T pelo U. A partir dos códons, que são esses grupos de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, a gente vai traduzir para sequências de aminoácidos. AUG-metionina, CGU-arginina, AGU-serina, olhando a tabela de códons, que aí você pode usar na avaliação. Beleza, ó. Então, olha aqui, ó. AUG-metionina, CGU-arginina, AGU-serina, tá certo? Beleza. Qual a importância de eu ter a sequência correta de aminoácidos? Aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos que gera uma proteína com uma forma, e essa forma, ela gera uma função, ou seja, tem um local da proteína que faz a coagulação do sangue. Eu estou dando um exemplo, tá certo? O que é a coagulação do sangue? Quando você se corta, você consegue fechar aquela ferida. Para de sair o sangue coagula, para de sair sangue para você consertar aquele corte. Beleza. A proteína, ela pode sofrer uma mudança, ou seja, o DNA pode mudar e sofrer uma mudança na sequência de aminoácidos. Às vezes trocou um aminoácido, eu posso ter uma mutação deletéria. Mutação é mudança, deletar é perda. Então eu tenho uma mudança que gera uma perda de função. Ou não. Pode ser uma mutação silenciosa. O aminoácido mudou, mas a proteína não perdeu a sua função. Isso é chamado de mutação silenciosa. É uma mutação que não tem um efeito. É claro que essas mutações, elas podem ser espontâneas. Então, a molécula de DNA, ela pode sofrer mudanças espontâneas ou induzidas. Por exemplo, substâncias que estão no cigarro, nos agrotóxicos, algumas substâncias que sejam incluídas nos alimentos, né? O ideal é que essas substâncias sejam retiradas das substâncias que têm um contato com o nosso organismo, tá certo? Para não fazer mal a gente, nem a nenhum outro ser da natureza. Beleza. A partir disso, eu comecei a falar sobre os níveis de organização da vida. Nós sabemos que os átomos, eles se unem para formar as moléculas. E eu me prendi às moléculas orgânicas. As 3 principais são
os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, eu tenho os carboidratos, o principal é o polissacarídeo chamado amido, tá? Poli significa muitos. Então, quando nós fazemos a digestão, nós quebramos esses polissacarídeos nas moléculas simples de glicose. E qual é a função dos carboidratos? Que estão na batata, batata doce, batata baroa, batata inglesa, macarrão, que é a farinha de trigo, né, que forma macarrão, os pães, os bolos, a massa da pizza. Qual é a função dos carboidratos? Gerar energia, tanto para os treinamentos de força, quanto para os treinamentos aeróbicos ou aeróbios. São aqueles treinamentos que precisam de mais oxigênio. Todo excesso de carboidrato se transforma em tecido adiposo. É acumulado na forma de gordura. Os lipídios, aqui exemplos, né? Óleos como azeite, óleo de soja, frutas como abacate, nozes são ricos em óleos. Peixe, apesar de ser rico em proteína, também são ricos em um óleo chamado de ômega 3, que é um óleo muito protetor do nosso coração. Queijo amarelo, apesar de ter proteína, tem muita gordura. Bacon, carne vermelha, principalmente aquela com aquela capa de gordura, né? Sorvete, tá certo? Beleza. Aqui está a imagem, né, no microscópio de uma célula adiposa. A gente vê aqui o núcleo da célula e vê que ela acumula uma gota, uma gotícula de gordura. Ela vai ter essa função de armazenar gordura na célula, tá? Então, o maior espaço da célula aqui é essa gota de gordura que ela está armazenando, tá certo? E as proteínas. As proteínas a gente encontra no frango. Lembrando, o frango com a pele tem muita gordura. Lentilha, feijão, queijo, apesar de ter gordura também, tem proteína. Leite, iogurte, peixe, carne vermelha, nozes, amendoim, apesar de ter gordura também, tem uma quantidade boa de proteínas. Ovos, proteína, apesar da gema ser rica em colesterol, que é um tipo de gordura, tá certo? Qual a grande função das proteínas? Da nossa dieta, gerar as nossas proteínas, reconstrução do músculo, do osso, das proteínas da nossa célula, beleza? É claro que a partir dos átomos, formam as moléculas orgânicas, elas vão se unir formando células, tecidos e os órgãos, né? Então, por exemplo, coração, pulmão, osso, pele, são tudo formados por células. E aí formam o nosso organismo. Quando a gente estuda em ecologia um grupo de animais da mesma espécie, a gente chama de população. Então, quando a gente estuda só girafas, população de girafas, tá certo? Quando a gente estuda a interação entre uma formiga, entre pássaros, entre girafas e as árvores, né, todos eles interagindo, a gente chama de comunidade biológica. Quando aí, comunidade, quando interagem várias espécies entre si. Tá beleza? Ok. É claro que esses animais, no caso das plantas, dos animais, eles vão estar ligados umas às outras, um dependendo do outro, para a transferência de energia, servindo um de alimento para o outro, para esses alimentos, a gente obter energia para manutenção da vida, tá certo? Mas de uma forma linear, a gente chama de cadeia alimentar. Eu tenho aqui uma goiabeira, é um produtor, né? Essa goiabeira, ela vai servir de alimento para lagartas, que é o consumidor primário, que por sua vez serve de alimento para os pássaros, consumidor secundário, e por sua vez serve de alimento para a cobra, consumidor terciário. Então nota, ó, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e aqui o primeiro é o produtor, tá certo? Todos eles, em algum momento, vão ser decompostos, ou mesmo as excretas, as fezes, o suor, que é liberado, tá certo? Vai ser decomposto, e essas substâncias, após serem decompostas, retornam à cadeia alimentar, voltando para o produtor e assim reestruturando a cadeia alimentar. A gente também estuda a cadeia alimentar, mas agora na forma de uma pirâmide.
que a gente chama de pirâmide ecológica, né? Nós temos aqui o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, só que agora estruturado numa forma piramidal, que ele serve como, todos eles vão ser decompostos e a matéria decomposta retorna ao produtor, reestruturando aí a cadeia alimentar, tá? Que aqui é chamado de pirâmide ecológica. Show de bola. Quando a gente estuda a pirâmide ecológica, a gente percebe o seguinte: aqui eu tenho o produtor, nem toda a energia é aproveitada para o nível seguinte. Por exemplo, para o consumidor primário seguinte. Grande parte há uma perda de energia de um nível para outro. O limite de aproveitamento é de 10% somente do que pode ser aproveitado, porque o restante é dissipado para a natureza, tá certo? Caso só 10% que é aproveitado entre um nível e outro. Beleza. Então, gente, agora vamos olhar um pouco sobre a teia alimentar, que é, na verdade, a interação que tem entre a cadeia alimentar, que não é tão simples assim, é complexa dentro da natureza. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui essa plantinha, que é a produtora, ela serve de alimento para o grilo, que é o consumidor primário, que, por sua vez, o pássaro é o consumidor secundário, o jacaré é o consumidor terciário e a onça é o consumidor quaternário, tá certo? Entretanto, eu posso ver outras cadeias alimentares interagindo, ó. Eu tenho o produtor, aí ó, nota que o pássaro agora é o consumidor primário, se ele comer direto do produtor, tá certo? Então nota que ele antes era o consumidor secundário, agora é o consumidor primário. Ou agora, ó, eu posso dar uma olhada em outra cadeia alimentar, ó. A planta aqui é a produtora, tá? O grilo vai ser o consumidor primário. E agora, o peixe, ele pode ser o consumidor secundário, se comer o grilo, mas pode ser o consumidor primário, se comer diretamente a planta, tá certo? Então, é mais complexo a gente olhar todas essas organizações. A gente precisa de muito cuidado para fazer essa análise, tá certo? Deixa eu apagar alguns aqui, para ficar mais fácil da gente analisar, né? Vou apagar alguns aqui, consumidor primário, vou apagar bastante, todos eles. Beleza. Nós podemos aqui, ó, por exemplo, olhar aqui a planta como produtora, a gente pode olhar o grilo como consumidor primário, ele vai ser ingerido pelo sapo, que é o consumidor secundário, que por sua vez vai ser comido pela cobra, que é a consumidora terciária, que por sua vez é comida pelo gavião, consumidor quaternário. Então nota que a análise ela vai ficando um pouquinho mais complicada. Tem que ter esse cuidado na hora de fazer essa análise, tá? Então, por exemplo, aqui a planta, ela pode ser, aqui novamente, a produtora, tá? E a anta é a consumidora primária, que por sua vez vai ser ingerida pelo jacaré, que é o consumidor secundário, né? Que por sua vez é comida pela onça, que é a consumidora terciária. A onça, se ela comer a anta, ó, produtor, tá, ó, produtor, consumidor primário. Se ela comer a anta, aí ela é a consumidora secundária, tá? E o próprio homem, ele pode ser também considerado consumidor primário, se ele comer direto da planta, tá certo? Então, gente, no caso da teia, ela é mais complexa, tá certo? São várias cadeias alimentares que vão se intercruzar. Tá bem, gente? Valeu, muito